Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é servidor de e-mail. Tópico a ser abordado nessa aula, servidor de e-mail. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de entender o funcionamento do serviço de e-mail. Na verdade, pessoal, o serviço de e-mail, ele se assemelha muito ao serviço dos correios, dos tradicionais correios. Dependendo da sua idade, talvez você nunca tenha trocado cartas com ninguém. Você talvez seja novo, já dessa nova era, a era digital, onde você provavelmente já, quando enfim, atingiu certa idade, já tomou conhecimento, já começou a se envolver com tecnologias, já conheceu e-mail e nunca precisou escrever carta para ninguém. Mas se isso ocorrer, mais cedo ou mais tarde, o funcionamento da sua carta, da saída, do momento em que você sela a carta ali no correio, deposita na caixa de correio ou até mesmo lá no estabelecimento do correio mesmo, até o destinatário, até a chegada na casa do destinatário, é exatamente o mesmo como se você estivesse enviando um e-mail. A única diferença aqui, obviamente, é a velocidade. Você dispara o e-mail aqui e talvez alguns segundos mais tarde, salvo se alguma coisa acontecer no caminho, alguns minutos mais tarde, o seu e-mail já chega na caixa do destinatário, tá? Então, só para fazer um paralelo, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou falar um pouquinho sobre os correios tradicionais, vamos falar um pouco sobre como essa estrutura funciona e a gente faz analogia então com os nossos e-mails. Numa situação de uma carta normal, depois de escrita a carta, colocada no envelope e selada, você vai colocar ou na caixa dos correios ou vai depositar num posto dos correios. O que ocorre ali é que, a partir desse momento, em horários específicos, obviamente, essa carta sai, ou é recolhida na caixa, ou sai lá da oficina dos correios, da loja dos correios, e percorre um caminho. Ela vai até o depósito central, muito provavelmente. Nesse local, ela é distribuída, caminhões ou aviões, enfim, para determinados destinos, determinadas localidades do estado, do país e até do mundo, estão ali prontos para zarpar, para saírem, enfim. Essa carta é direcionada a um desses veículos, ela caminha, faz essa viagem até a localidade de destino, muito provavelmente o estado de destino. Chegando no estado de destino, ela vai para a cidade de destino. Na cidade de destino, pode ser que ela já vá direto para a sua casa, ou em alguns casos ela vai num posto dos correios do teu bairro, e a partir daí isso chega na sua casa através de um agente dos correios, né, de um carteiro, de um motoboy, depende muito do que a gente está falando, de uma carta, de um pacote, enfim. No sistema de e-mails é exatamente assim que ocorre. A partir do momento em que você digita o e-mail, coloca o destinatário e dá um enviar, a informação ela percorre um certo caminho. Como vocês podem ver aqui na figura, o que ocorre aqui é que o remetente acaba de escrever um e-mail. A única diferença aqui da figura é que, lembra que eu falei da caixa de correio? Ou da loja lá dos correios, do posto dos correios? Aqui a analogia é feita com o roteador. Por quê? Porque é nesse lugar, lá no posto dos correios, em que você define para onde essa informação vai, para onde aquela carta vai. Aqui é o roteador. Uma vez que eu digito o meu e-mail, coloquei o destinatário e cliquei em enviar, essa mensagem sai e o primeiro ponto de decisão que ela encontra é o roteador da minha rede, tá? Então, ou do meu Internet Service Provider, aí tudo depende da estrutura que você está usando. Mas ela vai passar por um roteador ou mais cedo ou mais tarde, de uma forma ou de outra. Então, chegou no roteador, o que o roteador faz? Só um parênteses. O protocolo que define o serviço de correio, que trabalha com o serviço de correio, é o SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. É um protocolo de transferência simples de e-mail, tá? Então, chegou no roteador, o roteador aqui manda isso para a internet, tá? E esse manda para a internet é a viagem que a sua carta vai fazer pelo mundo, pelo estado, pela cidade, enfim, manda isso para a internet. Entrou na internet, ele vai passar por outros dispositivos de decisão, outros roteadores, e aí através de novo, SMTP, que é o protocolo que vai trafegar, que vai carregar o teu e-mail até o destino, mais outros protocolos como o IP, enfim, o DNS também está aqui, porque ele vai fazer a resolução de nome para IP, e dessa maneira a sua mensagem vai passando pelos roteadores, vai caminhando até chegar no destino. Só que antes de chegar no destino, vai acontecer que ela chega
no seu servidor de correios. Esse servidor de correios ele pode estar dentro da sua estrutura. Hoje em dia, com o advento de data centers, da nuvem, essas estruturas todas estão sendo transportadas. Elas saem de dentro do escritório e vão então para um data center. Tá? Chegando, nesse caso aqui, chegando num data center, o seu servidor de e-mail vai entender, vai ler a tua mensagem, vai ler os cabeçalhos da tua mensagem e vai definir para onde mandar. De novo, como eu acabei de dizer, alguns outros serviços e protocolos estão envolvidos aqui, tá? Então, lê o cabeçalho, viu o IP do destino, ele então manda isso novamente para a internet, o SMTP pega essa sua mensagem e sai, nesse caso aqui, ó, do Internet Service Provider A, que é o meu servidor de e-mail, e vai mandar para o Internet Service Provider B, que é o servidor de e-mail do destinatário. Tá? Chegou no destinatário, todo o caminho inverso será feito. Então, agora, isso volta para a internet, até encontrar o roteador que vai rotear essa informação para dentro da sua empresa. Então, encontrou esse roteador, roteia isso para dentro da sua empresa, que vai chegar na sua caixa de correio. Aqui o grande, talvez o mais interessante de se perceber em todo esse movimento da informação de um servidor de uma mensagem de e-mail, é perceber que o Internet Service Provider A, eu tenho Internet Service Provider A e Internet Service Provider B. Diferente do que a gente imagina muitas vezes, a mensagem ela não sai da sua caixa de correio e chega diretamente na caixa de correio do seu destinatário, sem antes passar por alguns postos de verificação. É por isso que eu fiz aquela analogia lá no início dos serviços de correio tradicional. Tá? Se você compra um produto na internet, você faz um caminho do Internet Service Provider lá, do Internet Service Provider. Se você compra um produto na internet, tá, ele sai do posto de correio mais próximo do centro de distribuição da empresa onde você comprou o produto e vem até a sua residência. Ou seja, a informação aí, ela parte já do Internet Service Provider B, se fosse só um e-mail. Tá? A analogia que eu estou fazendo aqui entre o serviço de correio e correios tradicionais e os serviços de e-mail. Então perceba, digitei um e-mail aqui na minha máquina. Disparei, ele passa por alguns centros, por alguns postos de verificação. E isso é normal, eu preciso direcionar a informação, eu preciso direcionar esse correio. Né? Seria fácil e seria bacana demais se a minha máquina já conhecesse a máquina do destinatário. Né? Similar ao que você tem hoje aí com o WhatsApp e outros dispositivos de mensagem, tá? De mensagens instantâneas. E, embora nesses casos também você tenha aí provedores A, provedor B, não é da forma que você imagina. Teclei aqui e chegou no celular do meu amigo lá, não. É lógico que chega, mas passa por alguns postos de verificação. Também é uma estrutura parecida com uma estrutura de servidor de e-mails aqui, tá? É uma estrutura parecida, percorrida, né? É uma estrutura a ser percorrida, parecida com que a estrutura que o seu e-mail percorre quando sai da sua caixa para chegar na caixa do destinatário. Então, só para a gente fechar a ideia, para a gente recapitulando aqui, digitei o meu e-mail aqui na minha máquina, disparei, essa mensagem sai via protocolo SMTP, vai passar por um roteador, esse roteador vai ler os cabeçalhos da minha mensagem e vai entender, vai definir para onde mandar. Isso vai para a internet e chega no meu service provider. Tá? Esse service provider é o servidor de internet que você está usando. Esse cidadão recebe a tua mensagem, observa essa mensagem, vê também os cabeçalhos e dispara para o service provider do destinatário. Chegando lá no destinatário, novamente essa mensagem, o cabeçalho é lido, outras decisões são tomadas e isso então é encaminhado para o roteador que vai mandar isso para a sua caixa de correio. Chegando no roteador, ele percebe qual é a rede que ele atende, que destinatária, né, para onde esse e-mail está sendo enviado, dispara isso para aquela rede, chega na sua caixa de correio. É bastante simples o serviço de correio, tá? O servidor de e-mail, o serviço de correio de modo geral, ele é bastante tranquilo. É óbvio que você tem que ter algumas preocupações antes de implementar um serviço de correio. A primeira delas é o seu domínio. Não tem como disparar um e-mail sem ter um domínio. O domínio é @institutomonitor.com.br. Então eu posso ter o meu nome, Carlos, @institutomonitor.com.br. Eu tenho ali a caixa de e-mail, né, Carlos, e o domínio, aonde é que ela se encontra. Eu vou fazer uma outra analogia aqui. Isso é bem parecido com o sistema de nomeação de ruas dentro do teu bairro. Quando você digita
escreve o seu endereço, perceba, melhor dizendo, que você começa escrevendo o nome da sua rua, você coloca o número da sua casa, na sequência você coloca o seu bairro. Imagine, então, vamos dizer que o seu bairro aqui é o seu domínio, tá? Então, chegando no IAI, o seu município, o seu estado, o seu Internet Service Provider, chegando ali, ele vai olhar, né, os Correios, nesse caso aqui, vai olhar para onde enviar, qual é o bairro onde essa rua se encontra, envia para aquele bairro, o correio, o carteiro vai para aquele bairro, e naquele bairro ele vai até a sua casa, que seria a sua caixa de correios, tá? Sua caixa de e-mails. Então, você precisa ter um registro. Você vai registrar esse domínio, melhor dizendo. Você precisa ter um domínio, você vai registrar o seu domínio. Uma vez registrado o seu domínio, você precisa de um MX para, caso alguma coisa ocorra no meio do caminho, aí ocorre o inverso. Se você disparar um e-mail e esse e-mail não conseguir chegar no destinatário, através do MX e dos reversos, é que ele volta para a sua caixa de correio com uma informação, dizendo, olha, essa caixa de correio não existe mais, eu cheguei lá no destinatário, mas o destinatário me disse que essa caixa de correio não existe mais, então eu não entreguei para ninguém, estou devolvendo para você. Olha, esse domínio não existe, há um erro na grafia, na digitação desse domínio. São esses registros, né? O MX, DNS reverso, são esses serviços trabalhando que fazem, que te dão esse feedback se porventura a sua mensagem não chega aonde deveria chegar. Tá? É bem parecido, inclusive, com o que acontece na vida real, nos correios normais. Se você dispara uma carta e não existe o número dessa casa na rua do seu destinatário, na rua para onde você mandou, os correios vão fazer 1, 2, 3 tentativas, talvez, e concluído, né, que não existe mesmo o número, devolvem a carta para você. A diferença aqui é que aí o mecanismo de reverso é simples de se fazer. É só olhar o seu endereço lá atrás e ver da onde partiu a sua carta. É exatamente assim que o serviço de correio trabalha. Eu espero que você tenha entendido o funcionamento do serviço de correio. Não é nada muito complicado, é bastante simples. Óbvio que você tem que ter alguns cuidados. Hoje, com o advento da nuvem, muito provavelmente você já não terá mais um servidor de e-mails dentro da sua organização. Você vai optar por usar um serviço de correios fora da sua organização. E aí as razões são as mais variadas, vai desde o custo até a segurança. Você, com o servidor de correios dentro da sua instituição, está sujeito a alguns riscos que na nuvem eles são minimizados. Não que esses riscos não existam lá na nuvem, mas a estrutura, a segurança que os data centers de hoje em dia oferecem são muito maiores do que aquilo que você pode implementar dentro da sua organização. Então, provavelmente, você vai ter um serviço de correio, ou se já não usa, mais cedo ou mais tarde vai usar um serviço de correio na nuvem. Então, só para você entender um pouco de como tudo isso funciona. Eu espero que você tenha entendido. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre servidor de e-mail. Espero que vocês tenham gostado, frequentem nossas redes sociais e até a próxima.